Tegucigalpa, Londres, Ao Nam, Bangkok, Luang Prabang, Hoi An, Recife, Marrakech, Nova York, Cairo, Moscou, Ushuaia, Dijon, Pamplona, Istambul, Burgos, República Tcheca, Myanmar, Japão, Alemanha, Camboja, França, Índia, Marrocos. Boa noite, povo, que eu cheguei. A primeira sensação é de entrar numa espécie de filme que eu não sei muito bem qual é, que me traz uma sensação de liberdade imensa, sensação de estar solto no mundo, de passar a ser um ponto leve, solto, vagando por aí, fluindo, interagindo. O que me faz viajar é a vontade de conhecer sempre mais, de aprender. Cada vez que eu viajo muda um pouco os meus valores, aquilo que você aprende a respeitar, algumas coisas que você não respeitava tanto ou não enxergava de um certo modo. Hoje eu enxergo de um outro jeito. Eu acho que a importância de viajar é a mudança de cenário, essa coisa de mudar o que está ao nosso redor. Eu acho que as influências que a gente sofre vendo comportamentos diferentes, sabendo de histórias diferentes, sendo influenciado por climas, por religiões, etc., isso faz com que a gente mude querendo ou não. você vive praticamente todos os dias um sonho, é um sonho de viver, né? Se viajar é uma coisa que a gente ama fazer, ou talvez a coisa que a gente, pra mim, que eu mais gosto de verdade de fazer, se isso pudesse ser o meu ganha-pão, eu vou alinhar o que eu amo fazer com a minha realização profissional. Veja que ser humano é maravilhoso, eu vou viver em estado de plenitude e felicidade sempre. Meu nome é Lua Galvão, do projeto Walk and Talk, e minha profissão é viajar o mundo. Primeiro eu queria dizer uma coisa, a gente conhece alguns países, mas tem muito mais para conhecer, e essa eu acho que é a maior angústia de quem gosta de viajar, porque a gente olha aquele mapa mundi gigante, né? Começa a pôr lá umas bandeirinhas onde a gente já foi, de repente a gente olha, é tão pouco perto do todo que você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui agora? Mas enfim, acho que a vontade de viajar nasceu justamente por causa disso. Porque o mundo é muito incrível. E se você pegar um mapa mundi, abrir ele na sua frente, você vê onde você está, em São Paulo, Brasil, você fala, nossa, tem muito mais para ser visto. Por que eu vou ficar aqui, presa, dentro de um espaço geográfico? Acho que essa foi a primeira grande angústia. Olhar o tamanho do mundo e falar, eu quero agora. Tipo isso. Eu sempre tive trabalhos que envolvessem viagem, desde quando eu praticava esporte, eu fazia natação, competia, ia todo final de semana viajar. Primeiro trabalho viajando, depois entrei na aviação viajando também. Só que as viagens não tinham tanto significado, então o trabalho que eu fazia até na aviação era um trabalho que não deixava eu ter uma vida social muito boa. E não tinha tempo para pôr à prova um talento que eu tinha, que era a fotografia. Queria muito aprender a fotografar, me desenvolver nisso, só que minha profissão não deixava eu estudar, não tinha como fazer curso nenhum. Então essa viagem Volta ao Mundo, que a gente acabou idealizando, foi para um espaço para eu poder pôr à prova esse meu talento, testar e melhorar nele. Meu nome é Danilo Espanha, do projeto Walk and Talk, e minha profissão é viajar o mundo. De Dijon, a gente se sente como se estivesse dentro de um filme. Essas casas super antigas estão todas preservadas. Essa, por exemplo, foi construída em 1483. Muito legal, né? Eu acho que a vontade de viajar surgiu quando eu nasci. Eu já nasci viajando, eu já nasci na estrada.
O meu pai e minha mãe, já falecidos, estavam nos Estados Unidos quando eu nasci. Eles estavam numa cidade chamada Rochester, mas foram passar o fim de semana à beira de um lago. E aí estavam lá curtindo e tal, quando eu resolvi vir para o mundo. E isso, de alguma forma, eu sinto que está no meu sangue. Meu nome é Luiz Nachibin, tenho 50 anos, sou professor, jornalista e a minha profissão é percorrer o mundo. Eu resolvi fazer das viagens a minha profissão em Londres, quando eu saí para mochilar. E aí lá pelas tantas eu esbarrei com uma menina que eu já paquerava nos meus tempos de PUC. E aí de Londres resolvemos sair para a Ásia, fazer uma viagem por alguns meses até o dinheiro acabar. E ali eu percebi, foi ali que caiu a ficha, eu percebi, eu posso fazer disso o meu dia a dia, assim, o meu cotidiano. Dessa viagem da Ásia eu fui parar em São Francisco, na Califórnia. Lá eu fiz o mestrado durante 3 anos, enfim, uma longa história. Depois voltei para o Brasil, voltei a trabalhar no cotidiano do jornalismo, no dia a dia, na época da TV Globo, mas com aquela semente super plantada e crescendo na minha cabeça de que algum dia eu tinha que largar o cotidiano, largar o comodismo, o conforto, até que um dia eu tomei coragem e fui para a Índia. Aí mudou tudo. Quando eu fui para a Índia, mudou tudo. E a coisa começou a andar de um jeito que eu não conseguia mais parar, não queria mais ficar dentro de escritório. Eu tinha que sempre viver o dia a dia disso e eu comecei a tornar essa minha vontade, levar para o meu trabalho para eu ter sempre mais tempo viajando e aproveitando esses momentos. Os viajantes costumam dizer que é tipo uma mosquinha que te pica e depois que você viaja você não consegue parar. Meu nome é Daniel Thompson, eu sou turismólogo, minha profissão é viajar pelo mundo. Em 2008, um projeto que eu tinha já com muita... era um sonho de vida, de dar uma volta ao mundo. Eu acabei transformando essa vontade em um projeto e fui fazer essa viagem, que foi uma viagem relacionada com as maravilhas do mundo. Então, eu fui conhecer esses lugares e aproveitei para produzir conteúdo, então isso acabou se tornando um trabalho também. E daí em diante, depois que eu voltei dessa viagem, foram 7 meses viajando, definitivamente eu vi que eu não ia parar nunca mais, até quando eu aguentasse, quando eu não tivesse dor nas costas ou os pés ainda suportasse, eu ia seguir viajando. Aí olha essa vista, essa vale a pena, hein? A gente tinha, digamos, uma espinha dorsal. Número 1, a gente sabia que queria pisar nos 5 continentes. Então, por isso, o caráter de volta ao mundo, senão você nem tem esse caráter, né? Então, dá a volta total. Segundo, que a gente sabia que a gente precisava seguir uma ordem cronológica, uma ordem tipo do relógio, ou sentido horário ou anti-horário no mundo, para poder completar essa volta e ser mais simples. Terceiro, que a gente queria seguir o verão nos continentes. Então, isso já vai balizando o norte. Então, a gente fez uma rota principal. A partir dessa espinha dorsal, dessa rota principal, a gente foi se desviando de vez em quando para conhecer um ou outro países e voltando para a rota. Pra vocês terem ideia, a gente, quando saiu do Brasil, a nossa proposta era viajar de 6 a no máximo 8 meses. No final, a viagem virou mais de 2 anos. Virou até piada, porque tipo, família, amigos perguntavam: e aí, quando vocês vão voltar? Ah, mês que vem. Sempre era no mês que vem. Mês que vem, mês que vem, mês que vem, ano que vem. E aí a gente não voltava nunca mais. A equipe do projeto escolhe os destinos, eu escolho junto, em geral pela força da história. Né? No nosso projeto, no Entre Fronteiras, qualquer tema interessa, de arte, a guerra, de futebol, a política. A gente, em geral, busca histórias inspiradoras, a gente sempre foge dos clichês. Às vezes o critério pode ser a minha curiosidade pessoal por um lugar.
no Sudão, por exemplo. Eu sempre quis conhecer o Sudão por conta da história com meu pai. Então eu cavuquei, eu garimpei por conta própria para que saísse uma história no Sudão. You know, life is funny. Life is very funny. I come to South Sudan, Yes. and all of a sudden, you know, I become a very good friend of a person from Uganda. Thank you. I could never imagine that. Thank you very much. Os destinos são escolhidos por temas, então, por exemplo, nas viagens que eu fiz, eu sempre escolhia de acordo com as maravilhas do mundo. Então, lugares que são considerados patrimônios históricos ou patrimônios naturais, e aí montar uma rota de acordo com esses lugares. Eu gosto muito de natureza, então eu procuro lugares com paisagens legais, com coisas interessantes. Gosto de história e também gosto de vez em quando viajar uma cidade grande para conhecer um pouco do movimento, das culturas. Tegucigalpa, Londres, Ao Nam, Bangkok, Luang Prabang, Hoi An, Recife, Marrakech, Nova York, Cairo, Moscou, Ushuaia, Dijon, Pamplona, Istambul, Burgos, República Tcheca, Myanmar, Japão, Alemanha, Camboja, França, Índia. Marrocos. Boa noite, povo, que eu cheguei. A primeira sensação é de entrar numa espécie de filme que eu não sei muito bem qual é, que me traz uma sensação de liberdade imensa, sensação de estar solto no mundo, de passar a ser um ponto leve, solto, vagando por aí, fluindo, interagindo. O que me faz viajar é a vontade de conhecer sempre mais, de aprender. Cada vez que eu viajo muda um pouco os meus valores, aquilo que você aprende a respeitar algumas coisas que você não respeitava tanto ou não enxergava de um certo modo. Hoje eu enxergo de um outro jeito. Eu acho que a importância de viajar é a mudança de cenário, essa coisa de mudar o que está ao nosso redor. Eu acho que as influências que a gente sofre vendo comportamentos diferentes, sabendo de histórias diferentes, sendo influenciado por climas, por religiões, etc., isso faz com que a gente mude querendo ou não. você vive praticamente todos os dias um sonho, é um sonho de viver, né? Ser preso, não aconteceu nada porque eu não agredi ninguém, não fiz nada, mas tive medo. Histórias engraçadas. Nossa, tem tanta, assim, de... Tem muito mal entendido, né? Assim, mal entendido engraçado, às vezes de ir ao encontro de uma pessoa, começar uma entrevista, achando que era uma pessoa e depois no fim eu descubro que era outra pessoa que eu estava entrevistando. Enfim, de começar a fazer uma entrevista, como você está fazendo comigo agora, e perguntar, e a pessoa começa a responder. E, assim, intuitivamente, lá pelas tantas, chega a ser um ponto em que a pessoa para e... Assim, A gente foi entrevistar uns monges e noviços num templo do Laos, uma cidade que chama Luang Prabang. E aí a gente entrevistando eles, tudo bem, né? Rolou uma conversa, o que te motiva. E aí a Luá, como boa brasileira, foi dar aquele abraço pra tirar foto, vamos tirar foto com a bandeira do projeto, amigo. Porque a Luá ia abraçar o monge fugia. Ela ia abraçar o monge fugia. Mas eles não podem tocar em mulher, né? Eu tinha esquecido no momento, eu já sabia. Mas foi tão engraçado a reação do monge fugindo dela e pra tirar a foto. Ele ficou do lado dela na foto, segurando a bandeira, assim, né? E os outros todos durinhos, assim, com Os medo dela. novicinhos com a mãozinha assim pra trás. Vai que essa louca crespa brasileira vem me dá um abraço. Eu vou ficar impuro por causa dessa mulher. Não! Tem uma história que eu gosto bastante, foi na China,
E era época de Olimpíada, eu estava em Pequim, foi no primeiro dia quando eu cheguei. E eu sentei na praça e fiquei olhando o movimento, uma coisa que eu gosto muito de fazer, parar num lugar e ficar observando. E aí sentou um garoto, um jovem chinês do meu lado, e aí eu sentia que ele queria falar comigo, contar alguma coisa, mas aí ele tinha uma dificuldade de falar inglês. E aí o pouco que ele falou comigo, ele, de onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Ele amou, Brasil, na América do Sul? Eu falei, é. E aí ele ficou um tempo em silêncio, olhando pra mim assim, ele falou assim, posso ser seu amigo? Posso? A gente pode ter uma amizade? E cara, aquilo na hora, porra, eu dei um abraço nele, pô, lógico que você pode, a gente já é amigo, olha o que você está me recebendo no seu país. Eu me considero 100% mochileiro. Eu sou um mochileiro total. Total! Sabe por que a gente se considera mochileiro? Porque a gente ama as nossas mochilas. Quando a gente despachava no aeroporto a mochila, a gente dava tchau assim. Minha casa tá indo embora. Era um desespero. Até quando eu tenho que colocar uma camisa social para entrevistar, sei lá, o ministro do Sudão, ou enfim, eu me vejo como mochileiro. E não quero nunca deixar de ser mochileiro, porque me faz bem me pensar como mochileiro, me sinto livre, enfim. Tá na essência do que eu comecei a fazer e eu espero que continue na essência quando eu terminar de fazer. Ser mochileiro é a possibilidade de viajar com liberdade, de conhecer o mundo, e de me aproximar muito mais das pessoas e dos lugares que você visita. Então não é simplesmente passar por um lugar, é viver a experiência, ir a fundo, saber como uma família vive, o que as pessoas fazem no dia a dia, além daquela barreira que o turismo te coloca. O maior aprendizado da mochila é que ela faz você aprender, às duras penas às vezes, o que é extremamente necessário na sua vida. E quais são os excessos que você está carregando e que você tem que abandonar. Não só em termos materiais, mas os imateriais também. Então, acho que o mochileiro, acima de tudo, é uma pessoa que... Eu nunca tinha pensado sobre isso, estou criando isso agora. Mas que aprendeu uma equação, sabe? Do que ele realmente tem que carregar, quais são os pesos que ele deve levar ou não. E eu acho que os mochileiros acabam sendo pessoas muito livres. O mochileiro é um cara... que ele vive a vida no seu esplendor, dá uma puta saudade pra caraca. Às vezes as pessoas dizem que voltam completamente diferentes, né? Eu não diria que eu voltei completamente diferente, eu voltei a mesma essência, só que com uma bagagem de conhecimento, de experiências que me ajudam a tomar decisões nos dias de hoje. Eu consigo analisar melhor algumas situações, consigo ter mais maturidade para dizer sim ou não para alguma coisa, consigo sentir mais quando é um caminho ou quando não é. Então acho que tudo isso não me transformou completamente, mas agregou um monte de outras habilidades, conhecimento, sensibilidade. Ao longo do tempo, acho que o que mais mudou foi a cabeça, foi a maneira de perceber o meu cotidiano. Viajar faz com que você olhe para a sua realidade em perspectiva, né? É um baita privilégio se afastar e olhar para as suas felicidades, para as suas amarguras, para os seus conflitos. Assim, eu espero muito que as viagens tenham me tornado um ser mais flexível, né? O bambu é mais forte que o concreto. O bambu resiste a terremoto, o bambu é mais maleável e eu prefiro ser bambu a ser concreto. Eu sou hoje um cara mais, como que eu posso te dizer, mais calmo. Eu respeito muito mais algumas coisas que eu não, ou pessoas, opiniões. Eu me libertei de alguns preconceitos, algumas ideias que eu tinha antes. Isso, sem dúvida, a viagem fez. Livre de valorizar bens materiais, esse tipo de coisa. Eu acho que eu sou um cara melhor hoje por ter viajado. Eu trago o bem para as pessoas quando eu converso de uma maneira mais
mais fácil e eu também sei ouvir muito mais as pessoas. Não sou um cara tão explosivo, antes eu acho que era meio... Acho que eu sou um cara mais sereno hoje. É uma lua em processo. Não tem tipo o que é a lua, né? Eu acho que a gente... Essas viagens todas, elas fizeram entrar num caminho sem volta, assim, de um processo de evolução e desenvolvimento, né? De você entender os seus erros, seus acertos, seus defeitos, suas qualidades e virtudes. Separar, né, da mochila da vida aquilo que serve e aquilo que não serve. Mas certamente eu sou uma pessoa bem mais desprendida. Bem mais disponível hoje em dia para qualquer aventura. Mas eu estou muito mais disponível. E eu acho que hoje eu tenho muito mais noção que todos nós estamos aqui para contribuir com esse meio que a gente vive. Eu acho que antes eu não tinha essa noção. Essa acho que falou depois na viagem. Mas eu estou em processo. Ninguém para nunca. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo. Para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Essa frase para mim é a minha história, é a minha essência, é a minha coluna vertebral. Eu disse a vocês que eu choro muito facilmente, então enfim, essa frase é muito bonita. Foi? E bateu? Claquete. Pra mim o maior prazer agora é mostrar o mundo pra Belinha. Acho que pra ela que tá se formando agora, ela vê que o nosso mundo não é só aqui, não é só na escola dela, os amigos dela, o que eles pensam, o que o professor ensina, o que a gente fala. Então ela tá aí, o mundo tá pra ela vê com os próprios olhos e tira a conclusão dela. Então ela vê as crianças pobres, as crianças ricas, as crianças sem brinquedos, sem roupa, se divertindo, mais felizes que aquelas que têm tudo isso. Ela vê cultura, ela vê uma religião nova, uma comida, ela adora provar de tudo. Então isso me realiza. Eu também gosto muito de viajar, adoro provar tudo, conhecer. Eu amo, eu sou uma cigana. Então eu acho que a gente faz o que a gente gosta e tudo isso dá certo.